Boa tarde, turma. Professora Carmen aqui, tá? Olha, eu tô gravando esse vídeo dessa última atividade que a professora enviou, tá bom? E eu estou gravando aqui para poder mandar para o YouTube, para poder inserir o link para vocês. Eu não consigo enviar, só fazer o vídeo aqui no meu celular e enviar para vocês no WhatsApp. O meu celular não vai, não adianta. Tentei a manhã inteira e não consegui. Então vamos lá, eu vou dar orientações para vocês direitinho, tá bom? Tá? Primeira coisa, eu quero que vocês peçam desculpa para a prof, porque a minha impressora é preto e branco e o arquivo de vocês está tudo colorido, tá bom? Então por isso vai sair tudo meio escurinho. Essa primeira atividade, números irracionais, é uma atividade complementar, tá bom? Como foi passada lá no arquivo de mídia, do centro de mídias, tudo, tá? Só para dar uma recapitulada para vocês, certo? Então essa aqui é uma tabela que vocês vão preencher das raízes quadradas dos números naturais, tá? Olha aqui, ó. Por exemplo, ó, 3 vezes 3, 9. Ou 3 ao quadrado igual a 9. Assim sendo, raiz quadrada de 9, 3. Depois do 3, quem vem? Vem o 4. 4 vezes 4, 16. Ou 4 elevado a 2 igual a 16. Assim sendo, raiz quadrada de 16 é o 4. Só fazer a mesma coisa, tá? Ó, 1. Raiz quadrada de 1 é 1. 2, raiz quadrada de 4 é 2, ou seja, 2 vezes 2, 4. 3, 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, você vai colocar, depois do 3, quem vem? É o 4. 4 vezes 4, 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Depois do 4, quem vem? 5. 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Esse é o símbolo da raiz quadrada, tá bom? É que o arquivo, o formato da raiz ele é de um pouquinho estranho, então vocês podem até confundir um pouco, tá? E completar essa tabelinha, tá bom? Próxima atividade. Vamos lá. A atividade a seguir, ó, para acessar, eu coloquei um link para vocês acessarem o YouTube, tá? E assistirem com o máximo de atenção, ver se você consegue assistir, tá bom? E você vai responder o que é um número irracional. Vocês também têm no caderno de vocês, tem no caderninho de escola de vocês, tá? Pelo vídeo, dentro do vídeo, de acordo com o vídeo, na videoaula, o professor utilizou um instrumento e uma figura geométrica para representar o número irracional. O que seria esse instrumento? Essa videoaula, ela está de acordo com a videoaula lá do Centro de Mídia, dos números irracionais. A professora colocou o link aqui para vocês assistirem. O bom que o link, vocês podem, como está no YouTube, vocês podem pausar o momento que vocês quiserem para vocês poderem responder. E o vídeo ele vai começar nesse momento, ó, de 3 minutos e 46 segundos, tá bom? Você vai responder, certo? Faça uma pesquisa sobre como surgiu os números racionais, é uma pesquisa, você vai escrever. Tem momentos no vídeo que o professor fala sobre as dízimas. Que são as dízimas? Tá? Tá dentro do vídeo. Existe raiz quadrada de números que não são exatos. Então, você vai pegar uma calculadora e calcular o resultado dessas raízes quadradas. Olha o que a professora colocou aqui, ó. Observe que ao realizar o cálculo na calculadora, você deve ter observado algo diferente em relação aos casas decimais. O que você observou? Você vai colocar a sua observação que você fez, tá bom? Não se esqueça que ao realizar a operação da raiz quadrada no teu celular, você vai ter que abrir a calculadora científica, então você vai ter que virar o teu celular na horizontal para abrir, para você pegar o símbolo da raiz, que é semelhante a esse, e colocar o número, ele já te dá o resultado, tá? Olha aqui, exercício 3. Ao utilizarmos a reta numérica para localizar os números reais, sabemos que todos os números podem ser localizados, inclusive os irracionais, certo? Olha aqui, você tem essa imagem, nós temos número 0, 1, 2, 3 números inteiros,
menos 1, menos 2, menos 3, tá? Nós temos o número, olha aqui, certo? Números fracionários, números decimais, fracionários, número de raiz quadrada. Aí você vai colocar a informação. Quais são os números inteiros? Certo? Pesquisa o que são números inteiros. Você vai colocar quem são eles. Vai colocar aqui. Quais são os decimais? Você conhece, você sabe qual é a representação do número decimal? Existe algum tipo de números também que são conhecidos como racionais. Quais são eles? Então você vai pesquisar o que são números racionais para você poder identificar quem são eles e colocar aqui. Tem um símbolo diferente na reta. Você sabe dizer que símbolo é esse? Quanto ele vale? Tem um númerozinho diferente. Quem ele é e quanto ele vale? Na nossa calculadora também tem esse símbolo. Se você apertar ele vai te dar o valor. Nessa reta está inserido os números irracionais. Quais são? Aí você vai observar quais são os irracionais. De acordo com a pesquisa que você fez, você vai saber, tá? Agora, próxima atividade. Vamos lá. Essa atividade, essa aqui é conteúdo, é continuação do nosso conteúdo, que a gente não vai poder ficar a vida inteira só com revisão, tá? Geometria, teorema de Tales, tá bom? Como você já aprenderam o que é proporção, a professora já ensinou para você sobre a proporcionalidade direta e inversa, tá? Então, isso nada mais é que utilizando proporção. Aqui tem um conceito, uma pequena história sobre quem foi Tales de Mileto, tá? Quem foi? Ele foi um importante filósofo, astrônomo e matemático grego que viveu antes de Cristo. Ele usou seus conhecimentos sobre geometria e proporcionalidade para determinar a altura de uma pirâmide. Em seus estudos, Tales observou que os raios solares que chegavam à Terra estavam na posição inclinada e eram paralelos dessa forma. Ele concluiu que havia uma proporcionalidade entre as medidas da sombra e da altura dos objetos. E observa a ilustração, tá? Ele tem essa ilustração aqui. O que foi que ele fez? Aqui, ó, ele tem a pirâmide, certo? O que foi que ele fez? Ele pegou um bastão e colocou no chão. E aqui eu tenho a altura da pirâmide, tá? Ele precisa descobrir a altura dela. Como ele viu que os raios do sol formam uma sombra, essa sombra dá para ser medida. A altura não consegue medir. Então ele fez a mesma coisa, ele pegou um bastão, colocou no chão e o raio do sol também formou uma sombra do bastão. E essa parte aqui ele transmitiu para cá, tá bom? Certo? Então ele fez isso daqui. Então ele descobriu que se a sombra da pirâmide mede 2 metros e a sombra do bastão mede 1,5 metro, sabendo que o bastão ele tem 3 metros de altura, qual seria a altura da pirâmide? Com os cálculos ele descobriu que vale 4 metros, tá? Aqui ele já conseguiu determinar. Então, com base nesse esquema, Tales conseguiu descobrir a altura da pirâmide, com base no tamanho de sua sombra. Para tal situação, ele procedeu da seguinte fórmula. Ele ficou a estaca na areia, mediu a sombra da pirâmide e da estaca em determinada hora do dia e estabeleceu a proporção. Olha aqui, a altura da pirâmide com a sombra da pirâmide, a altura da estaca com a sombra da estaca, certo? Ou você pode também montar a altura da pirâmide com a altura da estaca, a sombra da pirâmide com a sombra da estaca, tá? Então você pode, tem uns modos aí de fazer proporção, mas ele sempre vai dar o mesmo resultado. Aqui você vai responder de acordo com isso daqui. Qual foi a altura da pirâmide? Qual é o maior valor aqui? A altura é isso. Isso é sombra. Qual é a sombra da pirâmide? Quanto que é a sombra da pirâmide? Os valores maiores é da figura maior, os valores menores é da figura menor, tá bom? Qual é a proporção de acordo com esses valores? A altura da pirâmide mede quanto?
altura, a sombra da pirâmide, altura da estaca, a sombra da estaca. Isso é uma proporção. Essa proporção você vai descrever aqui, tá bom? Depois que você descrever essa proporção aqui, vai colocar 4/2 igual a 3/1,5, você vai montar, colocar essa proporção aqui, você vai fazer multiplicar a altura da pirâmide pela sombra da estaca, esse valor por esse. Depois você vai multiplicar a altura da estaca pela sombra da pirâmide, vai multiplicar os dois e você vai ver quanto, vai observar o que acontece, que tipo de valor que dá, tá? Olha, aqui tem um exemplo de uma proporção, de como que se resolve uma proporção. Aqui, esse é o exemplo. 6/2 igual a 20/x. Isso é proporção, a igualdade entre duas frações. Para resolver uma proporção, o que a gente faz? Olha só, multiplica em cruz, uma estratégia simples, tá bom? Sempre a partir da letra. 6 vezes x, 6x. E 20 vezes 12, 240. Você está multiplicando o x, ele vai dividir o 240. 240 dividido por 6 e você encontra o valor de x. Se você pegar esse valor e dividir por 12 e pegar o 20 e dividir por 40, você vai ter o mesmo resultado. Pode fazer a prova que você consegue, tá? Aqui, ó, essas atividades aqui. Você tem 3 atividades. O que você vai ter que fazer? Utilizando a mesma estratégia da resolução, montando as devidas proporções. Olha só. Um prédio projeta uma altura e uma sombra de 30 metros. Ao mesmo tempo que uma pessoa de 1,80 m projeta uma sombra de 2 metros. Qual é a altura do prédio? Utilizando a mesma estratégia da proporção, tá? Olha lá, tanto você pode colocar, você pode fazer altura com altura, sombra com sombra. Ou você pode fazer altura com sombra da figura maior, altura com sombra da figura menor. Monta a proporção do mesmo modo que tá aqui, ó. Do mesmo modo que Tales fez. Cadê? Olha aqui, ó. Isso é proporção, ó. Tá, ó. Então, a altura da pirâmide mede quanto? 4. A sombra dela, 2. A altura da estaca, 3. A sombra dela, 1,5. Tá vendo? Proporção, tá? Aí você monta a proporção, você vai chegar na situação que é semelhante a esse exemplo, você vai multiplicar em cruz e dividir, faz a regrinha normal que você não vai se perder nunca. Aqui é a mesma coisa. Renata precisa medir a altura de uma árvore, você vai precisar medir essa altura. Se você não tem, é X, tá? Para isso, colocou um pedaço de cano, aqui ó, o cano 1,4 no chão, tá? E ele tem uma sombra de 0,6, é isso mesmo, 0,6. E a sombra da árvore, 3,4. Então, você vai colocar a sombra da árvore com a altura da árvore com a sombra dela, igual a altura da estaca com a sombra dela, certo? Do cano com a sombra dele. Montou a proporção, realiza desse mesmo modo que você consegue realizar. Multiplica em cruz e divide. E o último aqui, esse exercício, vocês já fizeram na sala de aula. Olha só. A figura ao lado indica 3 lotes de terreno com a frente para a rua A, certo? E para a rua B. A divisa dos lotes são perpendiculares à rua A. O lote 1, 2 e 3. O lote 1 mede 15 metros, o lote 2 mede 20 metros e o lote 3, 25 metros. Para a rua B,
O lote 2 mede 28, aqui é 28, tá? Então, você vai descobrir quanto mede esse lado e esse. Se você observar, ó, você tem uma proporção aqui, ó. X para 15 igual 28 para 20. Você monta a proporção, resolve do jeito que a professora orientou você, tá? E depois você vai fazer, olha aqui, ó. 28 para 20, você vai descobrir, ó, y para 25. Você já consegue enxergar uma proporção. Aí você vai descobrir o valor de x e o valor de y, tá? Eu espero que tenha ajudado a esclarecer um pouquinho, que eu tenha conseguido explicar, porque é muito difícil dar aula longe de vocês, viu? Não é fácil. Muito obrigada.